Podemos começar então? Então, antes de começarmos a ensinar como é que distinguir os insetos vetores, vamos um bocadinho falar sobre a bioecologia dos vetores europeus. Como vocês devem saber, os vetores que temos aqui na Europa não são os mesmos que há na América. Então nós vamos falar logo pelo início o principal vetor europeu, que é considerado Philaenes plumáreos, e depois também temos o não Philaenes campestris, que é primo do Philaenes plumáreos, e tem, o ciclo de vida é semelhante, é bastante semelhante. Eles passam por uma fase de ovo, 5 estados ninfais, depois temos uma fase de adultos, que quando emergem estão no coberto vegetal, mas no final da primavera e início do verão, devido à seca da cobertura vegetal, eles passam para a copa da cultura principal ou para áreas adjacentes naturais. Depois, no inverno, eles voltam à cobertura vegetal, porque há as primeiras chuvas, há a rebrota da cobertura vegetal, onde eles vão acasalar. É nessa altura que eles começam o acasalamento e põem os ovos na cobertura vegetal, onde hibernam o inverno todo, voltando na primavera seguinte, outra vez ao mesmo ciclo. Eles têm um ciclo anual, só têm uma geração. Então, temos as fotos aqui eram importantes para o microcosmos, não sei se vocês fizeram um microcosmos. Nós conseguimos arranjar ovos. Fantástico. Nós capturamos os adultos, e depois colocamos na caixa de cria, fizemos o acasalamento, depois conseguimos as carumas, ou as agulhas, como quero chamar, com ovo, colocámos também na caixinha de cria e já houve eclosões. Eu comecei a ter logo eclosões em janeiro. Fantástico. Sim, vocês são de... Eu sou de Coimbra. Mas o meu posto de observação biológica é Coimbra. Ok, é normal que lá seja mais cedo. Sim. E em Leiria foi exatamente igual. Enquanto aqui em Bragança só estamos a ter eclosões agora. Certo, por causa da temperatura. Sim, exatamente. É por isso que é importante isto do microcosmos em diferentes partes do país para vermos a emergência. E há uma grande diferença entre o microcosmos e depois na natureza. Sim, sim. Há um delay, porque no microcosmos já tem lá uma temperatura própria. Estamos a 20 centímetros, a altura do vaso, a 20 centímetros do sol, e depois o vaso, o cesto amortece a temperatura. Mas aqui é para vocês verem um bocadinho os ovos como é que são. Eles quando são logo postos, quando há a oposição logo pela fêmea, são assim amarelinhos com esta espuminha. Quando começam-se a desenvolver, eles começam, não sei se aqui conseguem ver, estas pintinhas laranjas. Sim, laranjas, sim. Significa querem dizer que são férteis. Exatamente, estão viáveis. Significa que já estão ali a desenvolver-se o inseto, ok? Aquilo ali, aquela pintinha ali, vai ser o olho. Depois, com o tempo, começa a aparecer esta cápsulazinha preta na ponta dos ovos, que basicamente vai ser depois a abertura, o que abre para o inseto sair. Depois vem aqui já ovos que emergiram, que as ninfas já saíram, que são transparentes, e vem aquela cápsulazinha de cima aberta, que foi onde a ninfa saiu. Que é para saber um pouco, quando estão a lidar com microcosmos, o que é que estão a observar nos ovos. Quando eles estão com uma tonalidade escura, ou cinzenta, ou acastanhada, significa que não são viáveis, que ficaram chocos. Depois, quando emergem em ninfa, temos as tais espumas, as famosas espumas. Estas espumas servem como proteção para o inseto, não só para a dessecação, porque mantém o inseto úmido, mas também contra predadores. Não é tão fácil, é um dos problemas que temos a controlar este inseto, porque sem dúvida controlar o estado ninfal é fácil, porque conseguimos ver onde estão. Mas depois temos esta espuma que protege o inseto dos predadores, então o predador não consegue chegar com tanta facilidade à ninfa. Ele passa por 5 estados ninfais, que é isso que depois nós vamos ver na prática, vamos aprender a distinguir os 5 estados ninfais. Ele passa por N1, N2, N3, N4 e N5. Uma forma de facilitar, que às vezes é difícil distinguir entre estados ninfais, nós o que fazemos é agrupamos. N1 é separado porque é extremamente pequenino, é fácil de identificar como N1.
Depois N2 e N3, como pode haver alguma dificuldade, nós agrupamos, então fazemos N2, N3. E o N4 e N5 também, como são semelhantes, agrupamos N4 e N5. Então, não fazemos a distinção individual das ninfas, agrupamos para tornar mais fácil a sua identificação em campo. Eu tenho ninfas, muitas ninfas. Ok, fantástico. Com vários tamanhos, sim. Portanto, em vários estados diferentes. Oh, fantástico. Eu também tenho algumas que eu consegui em Famalicão para mostrar. Agora que já ficou assim um bocado. Porque eles, como o álcool, perdem a cor. Sim. E estes que eu tenho aqui, tenho alguns que já tenho recolhido desde janeiro. Mas eu ontem de manhã, antes de vir, fui fazer a colheitas, que era para eles virem um bocadinho diferentes. E tenho estes todos aqui. Fantástico. Portanto, depois, quando formos para o laboratório, podemos passar a observação. E aqui tem tamanhos muito mais pequenos, que é o da N1, sim. Mesmo minúsculos, aqui neste. Pintinhas amarelas no meio da espuma. Exatamente. Bom, há vários estudos e vocês também estão a fazer isso no projeto, que é ver a planta hospedeira que as ninfas preferem, que é o macrocosmos. E alguns estudos já mostram que este inseto, tanto o filenos como o não filenos, são muito polífagos, não são esquisitos, sendo que, como podem ver ali, há um grande número de plantas hospedeiras, mas tem-se notado um padrão, tem-se notado que apesar de ter muitas plantas hospedeiras, eles têm preferências por algumas famílias de algumas plantas. E uma delas é a Asterácea fabaceae, são das preferidas. Se formos a estas plantas, a probabilidade de terem espumas é mais elevada que outras. E temos também apiáceas e geraniáceas. Também podemos encontrar noutras plantas, mas sim. O que nós temos visto é que mudamos de local e eles mudam de hospedeiro favorito, porque nós aqui em Trás-os-Montes não vemos filenos em poáceas, é raro ver filenos em poáceas, mas por exemplo estamos a acompanhar o ciclo de vida de filenos em Famalicão e vemos que ele está maioritariamente em poáceas. Por isso é que é importante estudar em diferentes sítios a planta hospedeira do inseto. Relativamente às ninfas de neofilenos, eles estão maioritariamente em poáceas, sempre em poáceas. É raro, pode acontecer, mas é raro vermos em outro tipo de plantas, mas maioritariamente estão sempre em poáceas. Quando chegam à fase adulta, as fêmeas têm alto polimorfismo, ou seja, podem apresentar vários padrões de cores, como podem ver aqui. São conhecidas atualmente mais diferentes cores. Nós às vezes pensamos que estamos a ver espécies diferentes, mas não, é a mesma espécie. Quando as fêmeas, é característico das fêmeas, os machos não apresentam isto, os machos são sempre assim, são acastanhados com estas manchas mais bege, mas as fêmeas podem ter este padrão todo de cores. Quando emergem, como acabaram de emergir do estado ninfal, são assim esverdeados, mas depois com a exposição solar ganham a cor e as fêmeas podem ter estas tonalidades todas, que às vezes pensamos que estamos a ver espécies diferentes, mas não, é sempre a mesma espécie. E os adultos têm sempre esta cor acastanhada com estas manchas beges. E esses serão os machos? Sim, mas as fêmeas também podem ter esta tonalidade. Certo. Mas os machos só apresentam essa tonalidade, este padrão. As fêmeas é que podem ter estes padrões diversificados. Okay. O acasalamento pode ocorrer logo após a emergência, mas no entanto as fêmeas entram em diapausa e só conseguem pôr os ovos no outono, quando começam a surgir as primeiras chuvas e a rebrota do coberto vegetal. Prontos. Como eu disse, no ciclo de vida, eles mal emergem, ficam no coberto vegetal. Nós temos ensaios em que mostram que eles raramente estão na copa. No entanto, como no início do verão, final da primavera, devido às temperaturas, o coberto vegetal começa a secar, ou o agricultor corta, então eles passam para a copa ou passam para plantas adjacentes. No meu caso, se posso falar, quando fiz este protocolo, eu não apanhei um único inseto adulto na copa. Sim. E fiz a copa de hospeireiros e de vinha.
Ok. E não encontrei... adultos. Então, se eles têm uma diversidade grande de plantas no coberto vegetal variadas, eles vão preferir alimentar-se no chão, no coberto vegetal, mas com o desaparecimento do coberto vegetal, eles têm de procurar fontes alternativas de comida. Certo. Quando em adultos, o filanes pomários, eu estou aqui a falar de filanes pomários porque é o mais abundante na Europa e aqui em Portugal, mas no sul de Portugal temos o tesselatos. Ok, sim. Mas o ciclo de vida, morfologicamente, são iguais, não há distinções. A única forma de distinguir filanes pomários e filanes tesselatos é através da genitália, que nós vamos ter também uma parte que é a extração de genitália. Morfologicamente são iguais e geneticamente, agora acho que já há tecnologia para conseguir distingui-los geneticamente, mas geneticamente havia sempre, o tesselatos era identificado como pomários, mas agora já descobriram como identificar o tesselatos geneticamente. Mas o ciclo de vida, tanto de um como do outro, é exatamente igual. Okay? Quando o filanes pomários, as plantas hospedeiras adultas, a plantas herbáceas, mas depois, claro, pode-se alimentar de todas as outras plantas, como oliveiras, a vinha, o sobreiro, a amendoeira e por aí fora. Todas as plantas de interesse económico e não económico, aquelas ornamentais. No Neophilanes campestris também se alimenta de plantas herbáceas e também de arbustos e árvores perenes, como coníferas, as vinhas, o filanes pomários. O Neophilanes campestris é muito usual na vinha, assim como a Cicadella viridis, que eu também já vou falar dela. O Filanes pomários é conhecido por ser mau voador, mas no entanto ele tem uma capacidade de salto muito grande. Certo. Comparativamente com a Cicadella viridis, porque é o que nós capturamos mais, é a Cicadella viridis e depois também o Filaenos. O Filaenos é o último a aparecer, mas quando salta. Desaparece completamente do saco. Sim, eles têm a capacidade de saltar 70 cm acima do solo. Acho que está no livro do recorde Guinness como o inseto que consegue saltar mais em proporção ao seu corpo. Isto é só uma curiosidade. Mas ele pode fazer 500 metros num voo de 30 minutos. Mas acho que já está reportado que consegue voar 2 km num voo único, mas foi só um inseto que conseguiu essa capacidade. Mas às vezes para transmitir a bactéria basta só um inseto infectado com essa capacidade. Sim. Vai-se alimentando e vai transmitindo. Exatamente. Depois o Neophilanes campestris também tem, pode voar 1,4 km em 82 minutos. E eles têm tipicamente um comportamento migratório, que é devido ao corte do coberto vegetal, ou passam para a copa da cultura principal, ou vão para a cultura adjacente, e depois no outono retornam onde nasceram. Então agora vamos falar um pouco da Cicadella viridis. Os outros dois que eu falei são vetores confirmados na Europa. São vetores confirmados, para sabermos se são vetores confirmados é necessário fazer ensaios de transmissão, em que o vetor tem de ser capaz de adquirir a bactéria e de a transmitir, porque há insetos que podem adquirir a bactéria, mas não serem capazes de a transmitir. Os outros dois, o Filanes pomários e o Neophilanes campestris, são comprovados que conseguem adquirir a bactéria e transmitir a bactéria com alta taxa de eficiência, enquanto a Cicadella viridis está provada que consegue adquirir a bactéria e transmitir, mas com pouca eficiência. Ela pode ter mais do que uma geração, ao contrário do Filanes e do Neophilanes, pode ter mais que uma geração ao ano. Em regiões quentes pode apresentar 2 ou 3 gerações. Aqui em Bragança, por observações pessoais, temos visto mais ou menos que tem 2 gerações ao ano. Passa também, como o Filanes, por uma fase de ovo, por uma fase de ninfa e uma fase de adulto. E depois lá no início do verão tem a segunda geração, outra vez fase de ovo, ninfa e adulto. A Cicadella viridis está reportada que se alimenta da vinha, por isso esta vai ser uma preocupação principalmente na vinha, para além de ser abundante na vinha, pode se alimentar na vinha, porque ela põe os ovos dentro das árvores. Ela no obiscato tem uma navalha, com um formato de uma navalha, que faz um corte nas árvores e põe os ovos dentro da árvore. E ao fazer esse corte e ao pôr os ovos, pode também alimentar-se. E se estiver contaminada, pode passar
a bactéria para a planta. Não está reportada que se alimente em oliveira, por isso este foi descartado como vetor na oliveira. Não é vetor na oliveira, porque não se alimenta da oliveira, mas na vinha ela alimenta-se da vinha. Sim, na vinha é muito... Aqui para vocês perceberem como é que são as ninfas, não sei se já viram. Sim, eu já vi, sim. Ela tem aqui duas pintinhas na cabeça e depois tem estas riscas mais escuras ao longo do corpo todo. São móveis, são muito móveis as ninfas, ao contrário das ninfas de filenos e neofilenos, que uma vez na planta começam a produzir espuma e ficam estáteis, não se movem, só se houver algum distúrbio é que saem da planta e vão procurar outro hospedeiro, mas estas não, estas são muito móveis. Os adultos são assim, são relativamente bonitos, com este azulinho. Começam a surgir entre maio e junho, mas claro que isto varia da região do país e a região no mundo em si. A ovoposição ocorre entre 7 semanas após a emergência das fêmeas e, como eu disse, as fêmeas inserem o ovipositor no calo, fazem uma ferida e põem os ovos dentro da casca. Assim como filenos e não filenos é polífago, ou seja, alimenta-se de todas as plantas, não é esquisita, mas está comprovada que não se alimenta da oliveira, foi por isso que foi descartada como vetor da Xylella nos olivais. Em Portugal esta já foi também detectada positiva, com Xylella fastidiosa, mas no entanto, o facto de ter sido detectada como positiva não quer dizer que esteja a transmitir a bactéria, porque ela pode adquirir a bactéria, mas pode não a transmitir. Isso aconteceu com muitos insetos que não são vetores, mas que se alimentam do floema, como o Euchelis. O Euchelis no início era também considerado um potencial vetor, mas ele alimenta-se maioritariamente do floema. O que acontece é que o xilema é água e eles às vezes precisam de beber água, então alimentam-se do xilema e podem adquirir a bactéria, mas depois não têm a capacidade de a transmitir. Pronto, aqui é só para vocês verem que isto foi no sul de Itália, aquela situação com os olivais, que numa questão de anos ficaram uns esqueletos mortos ali. E atualmente não existe cura para a bactéria, sendo que a gestão dos vetores é a principal forma para limitar a propagação da bactéria. O que é que se tem feito a nível da ciência para ver como é que podemos reduzir esta população? Os inseticidas são eficazes, isso não há dúvida. Por exemplo, a piratrina está comprovada que quando os insetos entram em contacto com este inseticida não conseguem transmitir a bactéria, mesmo continuando vivos, mas claro que os inseticidas têm consequências para o... Aquele já saiu. Qual? Esse. Este já saiu? É, sulfa, aeroclosa, sulfa, saiu. Está proibido. Tá? Mas na Europa ou só em Portugal? Todo mundo na Europa. Okay, pronto. Só em Itália que pode ter alguma coisa especial, mas... Estes foram testes em laboratório, por isso não, e mostraram que é eficiente tanto a nível dos adultos, tanto a nível das ninfas. Apesar que aplicar químicos nas ninfas é fácil, mas é difícil ao mesmo tempo. É difícil porque eles têm aquela espuma que o inseticida não entra logo em contacto com o inseto. E também, como ele está constantemente a produzir aquela espuma, vai limpar o inseticida. Medidas culturais é melhor, não é? Sim. Nessa fase de ninfa é fazer uma proteção. O corte, sim. Sim. É. Eu já vou falar deles. Nos adultos também não é fácil porque eles são móveis e não sabermos se estamos a aplicar nos adultos ou não. Aqui, o que tem sido mais visto que é eficiente são as práticas culturais. A mobilização pode reduzir em 60% a população e este estudo aqui que fizeram, viram que o corte pode reduzir em 20%. No entanto, a minha equipa de trabalho está a fazer um estudo similar e viu que o corte pode reduzir mais. O problema daqui só ter sido 20% foi que o trator
ao fazer o corte, não cortou debaixo da copa, porque era difícil. Então, essas ervas que ficaram debaixo da copa serviram como refúgio para as ninfas que saíram da linha central e foram para essas, por isso a população não diminuiu. Sim. E mesmo, desculpe, só Sim. a altura do corte, no momento do corte, Sim. também é importante. É importante. Porque vocês, no âmbito do projeto, estão a ver que elas estão a diferentes alturas na planta, exatamente. O que nós encontramos como solução, este foi o nosso ensaio, foi num pomar de citrinos, nós pusemos, os citrinos tinham aquelas telas que não deixam crescer, exatamente, então como o tratorista cortava na entrelinha, não havia um refúgio próximo para as ninfas. Depois temos os fungos entomopatogénicos, que a nível do laboratório têm-se tornado muito eficientes, ok? Mas isto ainda não foi passado para o campo. E nós em laboratório conseguimos controlar tudo, conseguimos controlar a temperatura, conseguimos controlar a umidade, que são importantes para o desenvolvimento dos fungos, mas isto em campo nós não conseguimos controlar nem a temperatura nem a umidade. Apesar destes fungos serem eficientes em laboratório, é preciso ver se agora são eficientes em campo, onde as condições não são controladas. Eu acho que no sul de Espanha já estão a fazer alguns ensaios com isto e estão a ter alguns resultados positivos relativos ao uso de Beauveria baciana contra filenos pomares. Depois temos a manipulação do comportamento. Nós podemos manipular o comportamento de várias maneiras. Nós podemos manipular o comportamento, uma vez que estamos a estudar os hospedeiros favoritos do filenos, quer adultos, quer ninfas. Este estudo aqui em específico descobriu que o Taraxus officialis e a lavanda angustiliforme eram os favoritos das ninfas. Então estas plantas podem ser usadas de duas formas. Ou serem retiradas do coberto vegetal porque são refúgios, ou podemos colocar estas plantas num ponto estratégico. Como atrativo. Exatamente. Para atingir a população, ir para aquele buffer. E uma vez que vemos que o inseto está lá, aplicar um inseticida ou proceder à destruição das plantas, que é o chamado push and pull. É uma planta armadilha, digamos. Sim, é uma planta armadilha. Então nós podemos usar estas plantas de duas formas, ou retirá-las do campo para evitar que o inseto vá para lá, ou usá-las como plantas armadilhas para os insetos. Temos também alguns estudos que vêm relativamente a compostos voláteis, alguns são da minha equipa de trabalho, que podem provocar alteração no comportamento ou repelência ou comportamento do inseto, quer causando repelência ou causando atração. Mas ainda não há nenhuma feromona específica que mostre que ele seja atraído ou seja repelido por esse volátil. Então, ainda estamos a estudar. Depois temos também perturbações nas vibrações. Eu, no outro PowerPoint, vou-vos mostrar o som que eles produzim. Este inseto, o filenos, neste caso, eu estou-me agora a focar no principal vetor. Ele comunica por vibrações e cada vibração pode significar uma coisa. Pode significar a fêmea alfa a dizer que está pronta para o acasalamento, pode indicar que está em stress. E essas vibrações e vibração associada ao comportamento do inseto estão a ser estudadas. E sabe-se que quando induzem, por exemplo, vibrações de uma fêmea alfa a chamar o macho para acasalamento, pode perturbar o acasalamento. As outras fêmeas não acasalam sem a fêmea alfa acasalar, então não acasalam. Ou pode prejudicar na alimentação. Quando estamos a induzir uma onda sonora de stress, uma vibração de stress, estamos a indicar aos outros insetos que lá estão, os insetos filenos, que há um stress, então eles ficam perturbados e não se alimentam. Mas também ainda estamos no início a ver como é que podemos aplicar isto. Um colega que nós notamos muito é que tanto as fêmeas como os machos são muito sensíveis. Morrem com uma facilidade. Sim, tremenda. Em um laboratório a taxa de mortalidade é muito grande. Pelo contrário, são mais resistentes. Têm uma resiliência. Então os pequenininhos duram muito tempo. Sim, nós aqui no laboratório
ninguém na Europa até hoje conseguiu ter com sucesso uma cria de filénios em laboratório. Conseguimos quebrar a dormência dos ovos e ter filénios mais cedo em laboratório, mas a taxa de mortalidade em laboratório é muito grande. Não conseguimos fazer crias em laboratório de filénios. Conseguimos o estado ninfal, mas chegam adultos, eles entram em stress e morrem. Muito sensível. Sim. Depois temos também o controle biológico. Temos este Ruvidae, que os cientistas italianos queriam introduzir, mas isto é uma espécie alien, é um predador generalista que pica tudo, inclusive pica-nos a nós. Então foi contra a libertação deste inseto, apesar de ser eficiente na luta contra filénios, mas no entanto ele é generalista. O estarmos a introduzir não significava que ele iria só controlar o filénios, mas também iria atacar outras espécies benéficas que temos nos nossos agrossistemas. Existem vários estudos que mostram que as aranhas são eficientes, quer no combate às ninfas, quer no combate aos adultos. Elas podem ter elas predam, as aranhas têm diferentes métodos de caça e esses diferentes métodos de caça podem ser eficientes a caçar diferentes estados de desenvolvimento do filénios plumários. E depois há outros estudos que mostram que a Chrysopella carnea também é eficiente, quando no estado larvar, no controle de ninfas, quer de neofilénios, quer de filénios. Eu não tenho aqui, mas também há um parasitoide específico do filénio, específico da Frophoridae, okay? Que é a família do filénios, mas que eu saiba ainda não foi reportado em Portugal. E as mesmas? Também comem as mesmas, os caracóis e sapos? Penso que não. Eu penso que as aranhas, na minha caixa de microcórnios, eu penso que foram as aranhas que comeram muitos ovos, porque eles desapareciam das carumas e eu não identificava lá mais nada. O que nós tivemos... a bicha-cadela também. Nós tivemos problema com a bicha-cadela que nos comeu os ovos. As aranhas também podem entrar e comer ovos e as ninfas. Sim, são predadores eficientes contra só havia aranhas, não havia bicha-cadela, portanto, por isso é que eu digo que foi aranha. Sim. Mas tanto um como o outro são eficientes na predação. Então o que é que nós podemos fazer no nosso agroecossistema é criar abrigos artificiais para fomentar a presença de predadores naturais, para diminuir a nossa população de filénios no nosso agroecossistema. Pode ser desde a implementação de sebes, que agora quase todos os agricultores estão a colocar, não só para atrair polinizadores, mas também para criar abrigos para predadores e parasitoides. E no caso das aranhas, aquelas que vivem no solo, criar murinhos de pedra para elas criarem abrigos. É uma das opções para fomentar a presença destes indivíduos para reduzir a nossa população de filénios. Então agora vamos falar um pouquinho das técnicas de amostragens. Vocês já devem estar familiarizados com as técnicas de amostragem, porque já devem estar a fazer no âmbito do projeto. Pronto, então é novo para ti, mas nós aqui é um pouco da teórica, mas depois, se não chover, vamos fazer na prática. Bom, há vários métodos de fazer observações. Nós temos a observação visual, o estímulo visual, estímulo olfativo, vibração e estimulação sonora e depois técnicas de interseção. Relativamente à observação visual, como os adultos são muito móveis, é difícil fazer a observação visual deles em campo, mas as ninfas, como produzem esta espuma que facilita a sua observação em campo, nós podemos fazer a observação visual delas. Então nós usamos um retângulo de madeira, pode ser outro material, em que tem uma área de 0,5 metros quadrados, 100 por 25, e dentro desse retângulo de madeira nós procedemos à identificação das plantas hospedeiras. No âmbito do vosso projeto é feita a cada 10 dias, em cada POV, e são feitas 20 amostragens. É feito desde o início que se começa a observar ninfas até não se verificar mais ninfas no campo. Eu já fiz montes. Zero? Pronto. Das plantas hospedeiras? Já fiz e já tenho. Só o sexto é que tenho espuma. É porque está mais atrasado.
Mas é normal. Há um sítio em que eu, em cada 5 centímetros, tenho espumas. Portanto, é muita espuma. Muita espuma. O que nós fazemos é sempre que vemos as plantas hospedeiras são caracterizadas por terem esta espuma, que nós normalmente fazemos, não somos todos botânicos, podemos fazer com auxílio de aplicações, como a PlantNet, para ver o género da planta com espuma, e depois podemos confirmar no FloraOne, porque às vezes o PlantNet pode nos dar uma planta e nós, ao colocar no FloraOne, nós estamos no norte e diz que aquela planta só existe no sul. Então podemos questionar se a aplicação nos estará a dar... Usa o PlantNet e depois confirma-se com o FloraOne. Sim. Porque o PlantNet é mais para invasivas. Sim. Nós aqui costumamos usar os dois, usamos o PlantNet para nos auxiliar na identificação e depois usamos o FloraOne para confirmar se está correto. Também medimos a altura geral do coberto vegetal, okay, para ver depois no futuro se o tamanho da cobertura vegetal terá influência na incidência do Philaenos, isto é, para o futuro criar modelos para ver se o tamanho do coberto vegetal no geral, isto não vou medir planta a planta, é ver a planta mais abundante e fazer o tamanho da planta mais abundante. Vemos o número de espumas por planta, que, por exemplo, esta planta aqui tem 2 espumas, enquanto esta já tem 3, porque os ovos eclodem, são uma massa de ovos, dos ovos vão eclodir várias ninfas e elas vão procurar a planta mais próxima, por isso é normal que elas se agreguem e fiquem todas numa planta só. Também fazemos o estado vegetativo da planta, o estado fenológico. Sim, o estado fenológico, o pré-floração, se está em floração, e depois a pós-floração, quando já a planta se encontra em fruto. Eu não sei se esta parte foi integrada no vosso projeto. Sim. Depois faço também a localização da espuma na planta. Se está a 2 cm do solo para cima, consideramos que a espuma está na parte basal. Só uma chega. Eu tenho no meu protocolo, eu inseri, onde faço, na folha Excel, onde faço o registro dos dados, eu coloco lá a altura. Mas depois na aplicação, não sei se vai falar nisso ou não, na ODK, não vou falar porque eu não tenho acesso à vossa aplicação. Certo. Mas depois na prática, quando nós estamos a fazer o reporte dessa informação, não existe campo para esta parte. Ok. Ao qual eu coloco como observação. Não é... No campo de observação, eu coloco isto. Ok. Porque pode eventualmente depois vir a fazer falta por processamento de dados. O que podem é sugerir à equipa que está a fazer a aplicação para inserir... Não posso pedir para alterar mais nada, porque senão a senhora expulsa. Da parte apical para baixo, 2 cm, consideramos que é apical, e tudo que está entre a parte basal e apical consideramos meio da planta. Contamos também o número de ninfas, porque elas têm uma característica de agregação, ou seja, na mesma espuma podemos encontrar muitas ninfas. Por exemplo, aqui vemos uma espuma grande, mas na realidade são vários insetos a produzir uma espuma só. Aqui é exatamente a mesma coisa, 3 Philaenos a produzir uma espuma só, então normalmente nós contamos o número de ninfas por espuma. Depois identificamos também o género da ninfa presente na espuma, que eu já vou explicar como é que conseguimos identificar. A gente não sabe. Sim, mas eu vou explicar como é que identificamos já os diferentes géneros de ninfas e também o estado ninfal. Como eu disse, agregamos o N2 e N3, o N4 e N5 para ser mais fácil e para não induzir tanto em erro. Só uma questão. No estado ninfal nós conseguimos perceber claramente se é um Philaenos, se é um Neophilaenos? Sim. São muito diferentes. Este é um Philaenos, este é um Neophilaenos. Sim, eu estava a ver, porque eu nunca vi aquele. Este? Sim, esse ou este outro. É uma Lepironico. Não, aquele. Este? Do meio do centro. Este é um Neophilaenos. Portanto, eu esse nunca vi. Portanto, o que eu tenho observado sempre é o Philaenos. Então. Sim. O Neophilaenos
há duas espécies em Portugal, Neophylaenos campestres e Neophylaenos lineastos. Apesar de adultos é fácil a distinção, no estado ninfal é difícil. É uma característica muito pequenina que difere as ninfas, por isso nós identificamos sempre só como Neophylaenos SP, porque é difícil identificar a espécie. No Philaenos, se for norte de Portugal, podemos dizer com certeza que é Philaenos spumaris, que até hoje só fomos identificados Philaenos spumaris, mas no sul de Portugal já cresce a dúvida. Exatamente. Então, normalmente pomos Philaenos SP, porque podemos ter as duas e não sabemos. Esta aqui, não sei se já apareceu, é a única espécie que existe na Europa do Epirónia, o Epirónia coleoptera. E às vezes confundível com o Neophylaenos, mas depois eu vou explicar as características que diferem. Mas ela é diferente. Mas nos estados ninfais mais pequeninos ela pode induzir a erro. Depois, relativamente à monitorização de adultos, em técnicas de visual, nós, por exemplo, sabemos que os dípteros, como a mosca da azeitona, é atraída por armadilhas cromotróficas, enquanto o Philaenos está visto que não é atraído por armadilhas cromotróficas. Não é eficiente o uso de armadilhas cromotróficas para monitorizar os adultos de Philaenos spumaris. No entanto, aqui falta uma técnica de varrimento, porque a técnica de varrimento é que é a forma mais eficiente de monitorizar os adultos. Mas, no entanto, houve um estudo que testou várias cores de armadilhas cromotróficas e viu que, sem dúvida, a amarela, apesar de ser pouco eficiente, é que ainda consegue capturar alguns indivíduos. Relativamente à manipulação, a fazer... Nós, por exemplo, sabemos que na traça da oliveira nós conseguimos usar armadilhas suplementadas com feromona sexual para atrair as traças e fazer a sua monitorização. Mas no Philaenos spumaris, apesar de já haver, como eu disse, haver vários estudos que avaliem o comportamento perante diferentes voláteis, ainda não existe uma feromona que atraia ou repela o inseto. Um estudo aqui feito pela minha equipa de trabalho viu que Philaenos spumaris fêmeas são atraídos por C-trizhexanil e C-trizhexanol, mas quer machos e fêmeas de Cicada viridis não mostraram nenhum tipo de resposta olfativa. Depois outro estudo mostrou que Philaenos machos são atraídos por feromonas emitidas pela fêmea, mas no entanto não avançaram mais para ver quais eram as feromonas que produziam, que a fêmea produz. O que fizeram foi uma resposta olfativa num olfatómetro tipo Y, em que um dos braços do olfatómetro não tinha nada, ar purificado apenas, e no outro tinha um recipiente com fêmeas, e o macho escolhia, sem ver, nunca conseguia ver a fêmea, conseguia sempre ir em direção às fêmeas. Portanto, em princípio... Então, em princípio, a fêmea produz uma feromona que atrai os machos, mas o estudo não avançou e não caracterizou qual seria a feromona que a fêmea produz. Depois temos a vibração. Como eu falei, estes insetos comunicam por vibração. Algo assim. E o que se pode usar é estes cilindros que conseguem fazer o mesmo padrão de vibração, colocar no nosso agrosistema, neste exemplo aqui é numa vinha, produzir estas vibrações que vão induzir stress no inseto, quer stress para acasalarem ou stress de que está um inseto em stress, mas na realidade quem está em stress é este aparelho, que vai fazer com que o inseto não alimente e consiga abandonar o agroecossistema. Depois temos as técnicas de inserção, de interseção. Nós temos técnicas do DIVAG, que é um aspirador que numa área definida conseguimos aspirar, e assim conseguimos os dados espaciais sobre a densidade da austenorrinca no geral.
Temos a abundância relativa e composição das espécies, que é feita com redes de varrimento, que é estas que vocês usam para fazer a captura dos adultos. Temos também armadilhas do tipo pitfall, que é armadilhas de queda, para mostrar os Achinorrhyncha que vivem no solo, e ainda temos armadilhas do tipo mile eyes para ver os que voam. Okay? Esta armadilha intercepta os insetos em voo. Mas o que nós usamos aqui é esta rede de varrimento, que tem um diâmetro de 38 cm, e nós normalmente amostramos 3 estratos no agroecossistema. O coberto vegetal, que damos a designação de SSUA. Nós chamamos SUA. SUA. O SUA e o SUS. A copa das árvores, que é o do agrossistema principal, que é o SSUO. E mostramos, não sei se está inserido o SUS, sim. A vegetação herbácea circundante, que damos a designação de SUS. Bom, avançando. Isso. Relativamente à técnica da amostragem, que depois nós vamos fazer ali em campo, nós fazemos 4 varrimentos em 20 sítios diferentes. E a rede é feita através de balançar a rede no ângulo de 180 graus. Sempre em andamento, fazemos 4 varrimentos em andamento para a frente, em 20 sítios diferentes do povo. Relativamente à copa, nós usamos normalmente estas porque são mais sensíveis aqui, é plástico, é maleável, que é, por exemplo, na videira, que é mais sensível, não danificar tanto a videira, senão o agricultor cai-nos em cima. Pois, por acaso, eu a fazer isso não era fácil não partir nada. Pronto, então nós usamos esta, que enquanto esta é arame, é mais dura, como podem ver, então causa mais dano nas plantas. Esta aqui à frente é plástico, é maleável, então não danifica tanto a copa da árvore. Depois temos esta, que é quando temos árvores maiores que não conseguimos chegar porque tem um cabo extensível para conseguirmos chegar a árvores com copas maiores. Aqui a amostragem que fazemos na copa, fazemos 10 varrimentos ao longo... Pensei que fosse já para colher a azeitona. Não, não. 10 varrimentos ao longo de forma a apanhar a árvore toda, e fazemos 10 árvores aleatórias. E depois na vegetação circundante, nos arbustos, fazemos também 10 varrimentos em 10 sítios diferentes. Nós normalmente fazemos uma amostragem conservativa, que é nós capturamos com um aspirador de boca os insetos presentes na rede, conseguimos identificar o sexo, identificar o género ou a espécie e libertá-los. Vocês conseguem, através disso assim, conseguir ter o inseto dentro e conseguem perceber logo, eles não param um segundo, como é que conseguem? Eu consigo ver com a lupa que eu tenho. Eu consigo pôr a lupa, não é? Mas depois eles fogem, nem dá tempo para perceber se é macho ou se é fêmea. Nós normalmente nós fechamos a rede. Nós aqui não usamos porque nós não usamos. Ficam estressados. Mas nós usamos isto, que é mais fácil contá-los aqui do que contá-los na rede. Nós fazemos isso. Levam para o laboratório. Eu levo eu levo um frasquinho deste, muitos frascos, e depois quando faço, já tenho um preparado e olho para dentro, está lá algum, eu agarro no frasco, viro ao contrário, e ele quando vem a saltar, salta para dentro do frasco. E consigo capturar dentro do mesmo 3, porque mais eles depois fogem. Capturo um e saem. É por isso que nós usamos aspirador de boca, que assim é mais fácil. Mas depois fecho, tiro outro frasquinho e vou buscar novamente. Nós aqui usamos o aspirador de boca, que é fácil de conseguir apanhá-los, porque nestas redes, ao fazer o barrimento, nem é preciso fazer nada, que eles começam a saltar para cima para a rede, o que torna fácil de aspirá-los. Caso haja dúvida em campo, se não temos a certeza da espécie ou do género ou
ou outra coisa, nós podemos levá-los para o laboratório, levá-los para a vossa CE e ver depois à lupa, mas é sempre recomendado injetar éter para matá-los na hora, que é para evitar o transporte de insetos potencialmente contaminados. Pronto, então agora vamos passar às ninfas. Isto aqui. Estes são os estados. Nós vamos começar pela Lepironia coleoptera, que muitas das vezes é confundida com Neophilenos campestris. Sim. Depois vai passar esta apresentação. Sim. Assim, a Lepironia coleoptera, às vezes, quando está no estado nifal N2, N1, pode ser confundida com Neophilenos campestris, mas depois, quando ela está N3, N4, N5, já é completamente distinta. Muito diferente, sim. Quando está N1, N2 é que pode ser confundida. Mas como é que nós vemos as diferenças? Vocês vão ver que o Philaenos pomários só tem aqui uma mancha nesta zona, enquanto ela tem a cabeça e o tórax todo escuro. Depois tem esta linha característica que vai desde a cabeça até ao final do abdômen, tem esta linha longitudinal branca, que está presente quando elas estão N2, N3, mas também quando estão N4, N5. Mas os Philaenos não têm essa... Não. Essa risquinha, não. Aqui eu só estou a chamar a atenção porque pode ser confundido com Neophilenos, mas quando está neste estado ninfal, N2, N3, ok? Porque são escurinhas e pode levar a... Porque depois vocês vão ver que os Philaenos têm muita cor. E a cor vai depender da planta hospedeira que se alimentam. Então, quando está no N3, N4 ou N5, vão ter cores diferentes. Podem ter um verde mais escuro, um verde mais claro, que pode ser devido à planta hospedeira que se alimentam e não ao estado nifal em que se encontram. A Lepironia coleoptera também tem assim um bigodinho na parte frontal da cabeça que pode ajudar na identificação. Aqui temos o Neophilenos. Veem que pode às vezes ser confundida com a anterior. Sim, mas não tem a risquinha branca. Tem só aqui um ligeiro, mas não tem aquela risca branca característica. Não acompanha todo o comprimento do corpo? Não acompanha todo o comprimento do corpo. E é assim que se consegue distinguir bem o Neophilenos. Como eu disse, Philaenos spumários, Neophilenos campestris, peço desculpa, Neophilenos campestris e Neophilenos lineastos, como podem ver, quando são adultos conseguem distinguir bem. Primeiro, o Neophilenos campestris é mais escuro, o Neophilenos lineastos é mais clarinho e o Neophilenos lineastos tem a cabeça mais alongada, em forma de bico, enquanto o Neophilenos campestris é redondinho. Mas quando estão em estado nifal, não se consegue distinguir com tanta facilidade. É por isso que nós usamos Neophilenos SP, porque não conseguimos distinguir a nível da espécie a ninfa. Como podem ver, o N1 é muito similar ao Lepironia coleoptera, o que às vezes pode induzir em erro. Okay? O N2 e N3 já não é tão escura, só tem ali os botões das asas, e depois o N4 e N5 já começa-se ali a formar as asinhas, já se consegue ver as asas. A chamar a atenção que pode ser confundido, principalmente nos estados nifais do Neophilenos campestris ou Neophilenos lineastos no N1, N2, pode ser confundido com a Lepironia, mas como podem ver, a Lepironia tem esta risca branca característica. Quer dizer, eu não confundo. Aqui é fácil porque são grandes, a foto está grande, mas depois em campo isto é uma pintinha pequenina. Depois temos estas, que são as Cercops. Eu já vi várias destas. Estas emergem sempre primeiro com Philaenos, elas são sempre vermelhinhas, não há que enganar, ok? Então fica estas. Como podem ver, elas têm sempre ali a cabeça e o tórax escuro e depois são avermelhadas. São muito giras. São. Muito giras, eu gosto disto. São fofinhas. Depois temos a Frophora salicina, que são escuras e depois aqui não se nota tanto, mas elas são esverdeadas, as ninfas, ok?
mas estas são específicas do salgueiro. Se encontrarem no salgueiro ninfas, a probabilidade de ser esta é elevada. Por causa do... Por isso é que se chama salicina. Sim, são específicas do salgueiro, só se alimentam de salgueiro. Aqui é outro estado ninfal. Então agora vamos ao Philaenos. O Philaenos, como podem ver, quando é bem pequenino, é um pontinho laranja. E depois, conforme vai crescendo, ele vai ganhando uma tonalidade verde, sendo que o N5 já é uma tonalidade verde escura. O N1 é mesmo pequenino, alaranjado. O N2 já é uma versão superior ao N1, um tamanho maior, e é amarelado. O N3, aqui o N3 não está bem representado na foto porque eles não estão quietos, que eu tentei tirar fotos deles vivos e eles não estão quietos, estão sempre a mexer-se. O N3 já é mais esverdeado que o N2, mas é um pouquinho maior, enquanto o N4 já se vê o desenvolvimento da... A cabeça está um bocado mais abrangida. Sim, está mais para a frente. A cabeça do N3 está mais dilatada, já está mais aproximada com... O N4 está mais com a forma final, não é? Começa a ganhar a forma Sim, começam a ganhar a forma Sim. final, mas aqui eu tenho agora as características de cada um. Quando estamos a falar do N1, o corpo é extremamente pequenino, é alaranjado e produz pouca espuma, são espumas extremamente pequeninas. As pernas são mais longas que o corpo em si, ele tem mais perna do que corpo. Depois, quando passamos para o N2, eles já começam a perder aquela tonalidade alaranjada e começam a ser mais amarelo-alaranjada. São maiores que o N1, mas ainda não são muito grandes. O N3 começa a ganhar uma tonalidade esverdeada e começa a ter a formação ali lateral dos ptérgidos, que é depois o que vai dar as asinhas. Muitas vezes encontro a zona das asas verdes e a parte mais... Pode acontecer, sim. É toda amarela. Aqui... Um amarelo forte. Na outra antes. Ainda eles... ok, sim. Eles depois podem ter variação da tonalidade, porque, como eu disse, vai depender da planta hospedeira em que se alimentam. Mas o N2 é sempre agrupado com o N3. E depois temos o N4, em que já tem aqui o desenvolvimento, claro, das asas, tem aqui, como podem ver aqui, e é maior do que o N3, e depois o N5 já vemos aqui as asas completamente desenvolvidas, é maior, tem às vezes uma tonalidade verde escura, mais escura que o N4, e vemos as linhas das asas, as nervuras das asas. Como eu disse, nós agrupamos o N2 e o N3 e o N4 e o N5 para não haver indução em erro, porque normalmente é fácil de confundir quando um N2 está a passar para N3. Ficamos na dúvida se é N2 ou se é N3, porque quando estão na fase de transição são semelhantes ao N2 e são semelhantes ao N3 e podemos ficar na dúvida, então agrupamos o N2 e o N3 e o N4 e o N5. Aqui para verem melhor as ninfas, vem aqui já a asinha desenvolver, aqui também, e aqui são vários estados ninfais que às vezes podem estar todos presentes, todos os desenvolvimentos da ninfa, todos os Ns, às vezes podem estar presentes todos na mesma espuma. Pronto, e de teórico é isto, e agora vamos para o laboratório pôr os conhecimentos teóricos na prática. E o que vocês vão ter de fazer é agora aplicar os conhecimentos teóricos na prática, tentarem descobrir os estados ninfais. Uma agulha, um pincel e depois o alfinete será para as genitálias. É atrás. Se calhar vou utilizar aqui esta aqui, sim, é melhor. Vou utilizar aqui.
Pronto, eu pus as lupas para vocês agora verem as lupas, que é para verem as diferenças das ninfas, mas claro que vocês no campo não têm a lupa, têm de ver a olho nu. Mas sim, essa é N2. Pronto, esta aqui também é a mesma coisa. Sim. Esta é N2, N3 também. Exatamente. É por isso que eu optei por elas vivas, que assim vocês conseguem ver a dificuldade às vezes em campo. Identifico. Também podes ver. Normalmente eles põem os ovos aqui nesta interseção. Dentro da... E vês que a olho nu tem sempre aquele cimento branco e depois se vires à lupa vais ver... É uma característica deles. Sim. Sim. Os ovos podem variar, o número de ovos por postura pode variar muito. Por exemplo, aí tens uma postura com muitos ovos, enquanto aqui só vais ter 3 ovinhos nesta postura. Por isso, quando vires para o microcosmos os ovos, tens de ter atenção que a postura não são sempre do mesmo tamanho e terás de procurar por coisas mais pequeninas. Às vezes põe os ovos junto aqui. Sim, na interseção, como estamos a dizer. Ou põe muitas vezes nestas cobinhas da agulha, ok? Mas não quer dizer que ponha obrigatoriamente aqui. Eles podem também pôr os ovos nas plantas, ok? Para calibrar. Ih, Jesus! Olha aqui a rosada que está aqui. Não, eu vou tirar os olhos. Mas acho que é tudo. Pequenos, eu tenho muitos pequenos. Posso tirar um sempre. Quando vemos na ninfa, vemos uma pintinha amarela mesmo. Vistes o aparelho bucal, sim. Sim, está mesmo a maior coisa com o corpo. Sim. Okay. É só pões aqui a apoiar e é só seguir a luz. O nosso microcosmo é um bocado diferente do vosso, porque vocês têm o objetivo de ver quando as ninfas emergem, que é para depois fazer os modelos de emergência, para saber quando o agricultor terá esta praga na cultura deles. Nós é para ver o ciclo completo do inseto. Nós pomos um casal no inverno em cada microcosmo, é por isso que temos várias repetições, várias caixas de microcosmo. Nós pomos as plantas aconselhadas pela EFSA, que é uma lavândula e uma luzerna, medicago sativa, e pomos um casal, pomos agulhas de pinheiro para estimular a oviposição. Durante o inverno, enquanto os adultos estão vivos, nós tiramos as agulhas para ver a observação de potenciais ovos e agora na primavera acompanhamos a emergência das ninfas. Ao contrário de vocês, que conforme vê a emergência das ninfas, tiram as espumas, nós mantemos as ninfas até chegarem ao estado adulto e depois no estado adulto nós contamos o número de ninfas, fazemos a proporção do número de ninfas que chegaram ao estado adulto. Vemos a proporção macho-fêmea e vemos também o polimorfismo, pode ter algum interesse. Nós aqui já temos algumas espumas, ao contrário de vocês que já têm espumas lá em baixo, aqui começam a surgir só agora. Se surgir, será um N1 que será extremamente pequenino, como veem aqui. Começou agora, não é? Sim, começou agora. Isto será uma ninfa N1 que estará lá dentro, que é extremamente pequenina. Claro, depois como vocês sabem, o microcosmo tem uma temperatura e uma umidade típica lá dentro do que aquilo que está fora, porque vocês veem que a emergência surge sempre primeiro no microcosmo e não surge cá fora. Por isso o ideal seria ter um data logger dentro do microcosmo. Mas como temos muitas caixas, nós apenas temos um data logger que está ali, que está a registar as temperaturas externas. Mas o ideal seria ter um data logger dentro do microcosmo. Pronto, se tiverem curiosidade podem abrir e ver, mas como vêem tem aqui o tubo de quando os filenos foram colocados, os adultos, um casal. Tem as agulhas para estimular a oviposição que nós no inverno tirávamos semanalmente para ver se havia ovos.
E depois plantamos lavândola para os adultos se alimentar, que agora na primavera ela vai arrebentar, ela ainda está muito cedo, ela queimou da geada. E depois as ninfas ficam nesta planta. Na minha caixa do microcosmos com a lavândola, agora neste momento tem espumas. A lavândola toda tem espumas. Sim, é provável, pode ser. Por isso que meteram os ovos lá no fundo. Sim. Pronto, e aqui em Bragança, como é mais frio, só estão a começar a aparecer agora, mas se abrirem, como viram ali, tem uma ninfa extremamente pequenina. É ao contrário. Ao contrário. Vê como nós temos este problema, que é... Eu lá faço ao contrário, ponho o tubo por cima. É uma forfícula, neuróptera. Neuróptera não, dermáptera. Vou falar aí na teórica. Isto tem de ser atirado de forma aleatória. Então, basicamente, ali. E é ali que fazemos algo bom. Está alguém comigo aí? Ora, aplicação ODK. Pronto, uma vez que atiramos com o Aleatoriamente. temos de dar uma vista de olhos, porque há ninfas que estão na base da planta e não são tão visíveis, então temos de afastar as plantas para ver se há ou não ninfas, ok? E vamos simular que nesta planta haveria uma ninfa. Não está cá, mas vamos fazer. Então vocês pegam na aplicação. Não, até no caldo, sim, e temos uma ninfa. Vocês têm que colocar que é um teste, só para... Ok. Teste? Sim. Mostra o miúdo que é para ele ver, que ele não fez nenhum. Sim. Vamos na aplicação, parte das níveis, depois o teste. Selecionamos a data que é hoje, a hora que é esta, posto de observação, aqui não existe, não está aqui nenhum. Mas é que é o teu que é o Santarém, quanto o Santarém que é o dele? Qual é que é o nome do teu? Escarupim. Ok. A amostra é número 1. Esta é a parte mole que tem a Há plantas com aplicação. espuma. Vamos fingir que há aqui uma. Há uma planta, portanto, sim. Pré-floração, floração ou pós-floração. Esta está em pré-floração. Géneros da planta. Esta aqui é uma gramínea qualquer. É uma gramínea. É uma ordem Poácea, da família Poácea. O que é género, vocês aqui deve ser poderiam poner a aplicação. Ordem ou qualquer coisa. Não? Sim. Eu vou colocar aqui ordem. Depois, a altura da planta, neste caso, isto aqui 25 centímetros. Sim. Quantas espumas? Neste caso, vamos simular, tem uma espuma. Ok, não tem, mas corrigiu. Sim. Depois agora aqui, a espécie da cigarrinha, vamos colocar Que é um filaenos espumários. porque estamos aqui no norte, mas se for já no centro ou sul, já teriam de pôr filanos SP, porque não sabemos se estão a ver filanos tesselados ou filanos espumários. Ok, portanto, filaenos espumários, porque estamos aqui. N1 é aquela espuma, a ninfa que nós vimos lá em cima, que era a mais minúscula, a mais pequenina. Portanto, qual é que vamos colocar? Não existe, vamos pôr um N2, N3, que é o mais usual. Ok, próximo. N2, N3, vamos colocar uma. N2, N3. N4, N5 não existe. Adultos também não. Total de ninfas não. Notas. Podemos, como nota, colocar onde está inserida a espuma. Está na base, no médio ou apical. Portanto, aqui vamos dizer que está na apical, por exemplo. Não, Não, assim, não, mas é fácil de ver. observação visual. Dá aqui 2 centímetros. Se estiver aqui centro, na base, basal, se estiver Sim. no centro, é médio, e se estiver na parte apical da planta, Sim, portanto é apical. simples. Sim, é o olho. Vamos não é colocar preciso. aqui, se estava aqui em cima, apical. Pronto. Aqui a aplicação pede-nos se queremos inserir mais dados de plantas com espuma nesta observação. Nós não temos mais nenhuma, cancelamos. Sim, e Okay? depois, E depois voltas salvamos com rascunho e se for mesmo depois corrigido, e depois no enviar. fim
e enviamos todas. Prontos, e isto faz 20 vezes. 20 vezes em cada pó. Exatamente. Boa, bom lançamento. O que acontece é que quando temos períodos de chuva muito grandes, Lá a espuma, e às vezes nós vemos aí as ninfas a passear e não vemos a espuma. Por isso temos de ter isso em consideração. Se no dia anterior choveu muito, que a espuma pode ter sido lavada E não se vê e não se vê. Mas para o quarto de gestão, não sei se é este que vocês têm, ou se é algo similar. É parecido. é um intermédio. Mas Como eu disse, o movimento 180 e dá para já tem o bater, telefone, já? 180. São 4 varrimentos, Vou ver o vídeo. ok? 1, 2, 3, 4. Metem a mão por dentro, fecham aqui, ok? Nós não temos isso. Pronto. Nós não temos. Fecham e depois com o aspirador bucal prendem assim e podem começar a aspirar, porque eles saltam normalmente com esta zona. Isso também é destruição. Se não saltarem, podem dar-lhe uma batidela por baixo, ok? Que eles começam a saltar para aqui e aspiram, identificam, depois de identificar largam ou podem levar para o laboratório, mas metem no mata, ok? Como eu disse, este normalmente é usado para a copa, porque vocês veem, é maleável, podem. Aqui é duro, aqui é maleável, ok? Que é para não ferir a copa. Nós aqui não temos distinção, mas ok? Seria em zigue-zague, para cima e para baixo, zigue-zague, à volta da copa, 10 barrimentos, 10 árvores. Com força! Com convicção. Agarras, não recomendo fazer isso, porque mal tu abras aqui, eles saltam. Tem que ser sempre em baixo. Agora, podes libertar Tens que arranjar um soprador. e eles começam-te a saltar para cima. Está aqui um cicadelídeo. Que é o Olha, o cicadelídeo. aqui. Sim. É parecido isso, estás a ver? Tão bonito. Mas esses não contam. Não. E este tem as patas, tem muito pelo. Muito pelo. Sim, nós já Não vamos fizeram, ver. não fizeram depilação. E aqui está um díptero qualquer. E tem aqui Olha, carraças. carraças? Sim. Oh, Ah não, é um afídeo. Não há fio. É um afídeo. E aqui tem um mosquito. E ali está outro. E ali está outro. Pronto. Então, como vocês já sabem, os filenos são vetores, não filenos são vetores. A Cicadella viridis é um vetor, mas pouco eficiente. O Lepidoptera coleóptera não se sabe. Todos esses têm infraordem, não dá, cicadomorfa, ok? Esta subordem, infraordem aqui. Mas dentro dos Oxynorhynca existem os fulgoromorfa, que podem ser confundidos com os cicadomorfa. Por isso, o passo vai ser distinguir cicadomorfa de fulgoromorfa. E como é que nós fazemos essa distinção? O cicadomorfa é aqueles que nós já conhecemos, como filenos, lepirónia, Cicadella viridis, e depois temos ali, por exemplo, os Icidae, Tetigometridae, Delphicidae, que são fulgoromorfa. E eu ponho aqui os Tetigometridae porque às vezes podem ser confundidos com os filenos, porque são muito semelhantes nas patinhas, mas o tamanho é diferente. Então, como é que nós distinguimos cicadomorfa de fulgoromorfa? O cicadomorfa tem uma cara mais rechonchuda, quando nós olhamos de frente, ventralmente, para eles, tem uma cara mais composta, mais rechonchuda, enquanto os fulgoromorfa têm uma cara mais fininha. Outra coisa que ajuda a identificar... Os olhos, os ocelos. Não, porque no cicadomorfa os ocelos estão em sítios diferentes, dependendo da espécie. Os ocelos não são úteis para identificar fulgoromorfa e cicadomorfa. É a presença de tégula. E aqui, no pronoto, tem aqui parece umas ombreiras, ok? Vocês vão ver, vocês têm aí fulgoromorfa e vão ver que tem assim umas ombreiras. Enquanto no cicadomorfa isso não existe. São retos, não têm esta ombreira, ok? Depois outra coisa que ajuda é a inserção das patinhas. No cicadomorfa são juntas, aqui a inserção das patinhas, enquanto no fulgoromorfa há um distanciamento entre as patinhas.
Então vamos lá começar. Vocês têm nas vossas placas de Petri cicadomorfa e fulguromorfa e o primeiro passo é separar fulguromorfa para um lado, cicadomorfa para o outro. Ok? Ok. Força. Ok? Vocês podem com o pincel tirar os fulguromorfa para aqui. Agora vai ficar calor. Não. Ok? Fulguromorfa É mais tem achatado? a cabecinha. Não é o tamanho aqui, é a cabeça mais fininha, ok? E tem umas ombreiras. Que chama-se a tégua. Estava-me a parecer mais afunilado. Pronto, agora vocês aí em cada lupa têm uma folhinha com uma chave que simplificada, muito simplificada. Ok? Esta chave que vocês têm aí. E o próximo passo é olhar para as patinhas. Se vocês virem uma patinha com muitos pelinhos, ok? Nós estamos perante cicadoídeos, família Cicadoidae. Na família Cicadoidae, nós sabemos que apenas, aqui na Europa, porque na América não é verdade, não é assim, apenas a Cicadella viridis é vetor. Okay? Todos os outros cicadoídeos não são vetores. Okay? Por isso, vocês... E depois tem umas patinhas com espigões. Okay? Vocês veem aí, tem aí uns espigões. Esses são Cercopidae, okay? Que é onde estão os afroforídeos. Então, o passo seguinte é separar os insetos. Vocês já separaram cicadomorfa de fulguromorfa. Os fulguromorfa agora descartam e vamos ao cicadomorfa. No cicadomorfa, o próximo passo é separar pelas patinhas. Tudo que tem patinhas peludas para um lado, patinhas com espigões para o outro. Porque este é um, este é este. Vamos indo por passos. Certo, Okay? estes... Eu sei que vocês estão mais avançados no conhecimento, mas ali e o estes, Alexandre sim, não. Temos de ter E estes cuidado com o rapaz. são estes, são cicadelídeos, estão aqui. Continuando. Então vocês vão olhar para os pelinhos, que têm muitos pelinhos na perna, e vão ver se tem aí uma Cicadella viridis, que é característica de ser azulinha. É o único cicadoídeo aqui azulinho. Já está separado, está aqui. Um K2. Conseguem perceber? Um K2. Tem dois. Sim. Mas uma tem mais. Isso está o rapaz. Nós temos dois. Sim. Ele também tem dois. Consegues perceber? É um macho e uma fêmea, mas nós já vamos perceber a diferença entre o macho e a fêmea, ok? Então vamos agora olhar para os insetos que têm espigões e vamos seguir a chave. Ok? Vocês vão olhar para o pronoto, que é o cachaço dos insetos, de uma forma mais comum de falar, para todos nos entendermos, e vão separar se tem um pronoto largo ou se tem um pronoto estreitinho. Primeira fase, Cercopidae e Afroforidae. Sim, eu tenho aqui um vermelho e preto. Um vermelho e preto. Não, é preto. Não, tem o Cercopidae e está separado. O Cercopidae, nós temos aqui um que é muito comum na Península Ibérica, que é este que tem os joelhinhos vermelhos. Sim, que é a falsa joaninha, não é? Sim, Mosé que é a Cercopis intermédia. Okay? Essa é bastante conhecida, tem os joelhinhos vermelhos, é fácil de chegar à espécie. É? Tudo que tinha a cabeça mais pequenina em relação ao pronoto são Afroforidae. Okay? Quantos insetos Afroforidae vocês têm? 1, 2, 3. Não pode ser. Sim, senhor. Então agora vocês têm 3 Afroforidaes. Já identificamos o Cercopis, tem ali o stopzinho, ou seja, não precisamos identificar mais nada. Cercopis são potenciais vetores, não se sabe se conseguem adquirir ou transmitir a bactéria, mas sabe-se que se alimentam do xilema, por isso são apenas potenciais vetores. Mas vamos depois ao Afroforidae. Vocês aqui, se virem que no pronoto faz uma pirâmide, sim, uma elevação, vocês teriam uma afrofora.
Mas vocês não têm nenhum caso. Vocês vão ver que o vosso pronoto é reto. Observem lá, para ver se é reto. Não faz nenhuma elevação, certo? Não, é reto. Filenos ou não filenos? Fileno. Os dois? Uma bem. E aqui? Ainda está a contar. Vamos ver. Alexandre, Já consegues sou- distinguir? Eu não vejo nada. O número de figos. Vocês têm um desenho na chave que vos ajuda Fêmea, a máquina. identificar. E podem observar também as cicadelas, porque também tem um macho e uma fêmea, para tentar descobrir. E isso é que nunca percebi. O macho da cicadela viridis é muito mais pequenino que a fêmea, assim como nos filenos. Os filenos também são mais pequeninos e os não filenos igual. Os machos são sempre mais pequenos que as fêmeas. Na nota que o que está sempre arrastado é sempre mais pequenino. E depois, no final do abdômen, vão ter uma rachinha. Se for separada é macho, se for junta é fêmea. Agora temos machos e fêmeas. Temos filenos. Estes, como foram aqui colhidos no norte, eu posso dizer que são filenos espumários e acabo aqui. Mas se fossem colhidos no sul, eu não sabia. Então, a única forma de chegar à espécie, ou é através de técnicas moleculares, ou a forma mais barata e mais rápida também, é através da extração da genitália, que é o que vamos fazer agora. Vamos aprender a tirar a genitália aos insetos para conseguirmos identificar a espécie. Vocês veem aí, temos sempre no terceiro e no segundo desenho, isso é o formato da genitália. Conseguem ver aí? Temos no Neophilanes campestres o formato da genitália do Neophilanes campestres, do Neophilanes lineastos, do Filenos espumários e do Filenos tesselados. Ok? Estão a ver aí as genitálias? Estamos. E é agora isso que nós vamos fazer. As fêmeas. Só dá para identificar a espécie com a genitália do Filenos macho. Não dá para identificar a fêmea do Filenos fêmea. Okay? Não dá para identificar a genitália. O que fazemos normalmente é, se numa amostragem for tudo filenos, se os machos forem todos filenos espumários, nós assumimos que as fêmeas também são filenos espumários. Mas se numa amostragem tivermos as duas espécies, nas fêmeas pomos apenas filenos SP, porque não conseguimos chegar à espécie. Só conseguimos chegar à espécie nos machos. Então, agora vocês vão pegar nos machos de filenos espumários e vão-lhe cortar o abdômen. Então, o que nós vamos fazer agora é tirar os tecidos moles. E nós vamos tirar os tecidos moles numa solução de hidróxido de potássio a 10%. Aquecida. Eu já pus aqui hidróxido de potássio a 10%. Vamos colocar uma lamparina por baixo, fazer uma sopa. E vocês vão meter aqui as vossas genitálias por 3 minutos. Onde é que achas que isso vai? Eu pus. Eu coloquei o dito cujo do bicho. Ok, eu vou colocar também o meu. Sem tremer. Entretanto, vocês vão pôr, cada um vai ter uma lâmina, ok? Estão aqui 3 lâminas, e vão pôr com esta pipeta, Isto quando mete fogo é espetáculo. vão meter 3 gotinhas, uma aqui, outra aqui e outra aqui, de glicerina. A glicerina vai parar a reação do hidróxido de potássio, que vai clarear os tecidos móveis, ok? Por isso, Eu tenho menos. cada um pode pôr a sua, 3 gotinhas Eles já em cada... pistolas e... É, ou aqui assim. Tá, mas tem que ser 3 gotas em cada. Eu já vou explicar porque é que tem que ser 3 gotas. No final dos 3 minutos vocês vão tirar a vossa genitália e vão pôr dentro da primeira gota. Ok? Quando der os 3 minutos, tiram e põem na primeira gota. Pesquisar o que era o Diagos. E... tira-os todos. Este é o teu. Ok. E este é o do Alexandre. Já vamos ver. Ok? Estamos a fazer a mesma questão. Já fizeste? Sim, Não estava Ok, cá, tudo bem? não estava cá. Pronto. Não sabia Agora cada um leva a sua gota para a lupa.
a sua lâmina para a lupa. Importante não deixar cair. E o que vão fazer é, vocês vão pegar na agulha e vão de forma gentil pressionar a genitália para tirar essas estruturas moles. Quando a vossa gota estiver muito amarela, passam para a gota seguinte, sendo que a última gota deve ser sempre quando vocês já conseguem ver a genitália de forma clara. Ok? Agora, isto é muito fixe. Aliás, eu já estou a ver a genitália do meu. Eu também, mas acabei de ser feito por profissional. E aqui a professora Isabel faz sem medo. Tem de observar o que tem ali e comparar com a bibliografia, que já tem genitálias lá postas, e ver se aquilo que tem corresponde àquilo que vocês acham e identificar a espécie. O que eu tinha no meu é este. Exatamente. Okay, como estes todos foram apanhados aqui no norte, em princípio é tudo fiões espumários, mas se fosse no sul havia a probabilidade de terem também fiões solares, ok? Pronto, agora que conseguiram chegar à espécie, é só treinar.